Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe hoje, sempre e sem fim. Meus amados irmãos, a exposição desta noite intitula-se A Fé Sem Obras é Morta. Nos primórdios da igreja primitiva, os apóstolos percorriam as igrejas da Galácia, de Corintos, de Roma, de Éfeso, arrecadando donativos, dinheiro. Era muito comum à época que os irmãos lançassem aos pés dos apóstolos suas economias domésticas, dinheiro, a fim de que fosse adquirido alimentos destinados à subsistência daqueles domésticos da fé. O apóstolo Paulo, em sua carta endereçada aos irmãos de Roma, os advertiu: o justo viverá pela fé. Porém, em arremate, disse-lhes: a fé sem obras é morta. O apóstolo Tiago, nesse mesmo sentido, escreveu sua carta, sua epístola, afirmando categoricamente: a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Meus irmãos, Allan Kardec, como codificador da doutrina espírita, como sistematizador, ele, intuído pelas entidades venerandas, ele escreveu um artigo, Caridade é a Alma do Espiritismo, na Revista Espírita de dezembro de 1868, no qual ele aborda a caridade nos seguintes termos: a caridade é a alma do Espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Razão por que se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão, aquela sem a qual aquele que diz: fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Daí a necessidade de que pratiquemos a caridade, que por sua vez ela se subdivide em caridade material e caridade moral. Quando doamos a alguém, não o que nos sobra, mas muitas das vezes compartilhamos daquilo até que nos fará falta do que temos, essa é a verdadeira caridade material. Quando nos dispomos a ouvir alguém, seja de viva voz ou pessoalmente, mais notadamente no centro espírita, nos trabalhos de atendimento fraterno, estamos praticando nesse momento a caridade moral. Porque ouvir também é uma caridade. Há momentos que nós estamos tão acossados pelos problemas, as angústias que nos afloram o âmago do nosso coração, que temos a necessidade premente de falar com alguém. Sabemos que a solidão por si só, ela é fantasmagórica, ela tem um espectro, ela é terrível, ela nos assusta. Daí a necessidade que temos de interagir, a necessidade que temos
na condição de seres sociais, de compartilhar dos nossos problemas, não só no aspecto moral, mas também material. Por isso, não podemos, como cristãos, mais notadamente do segmento espírita, deixarmos de praticar a caridade. Não podemos, em hipótese alguma, nos furtar de fazer o bem, sem, contudo, olhar a quem. A irmã Rosália nos diz, em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que ela, muitas das vezes, doou, colaborou com irmãos, com mendigos, com pessoas miseráveis na acepção da palavra. E aí não sabia, contudo, que na erraticidade, na pátria maior, ela os reencontraria. E o mais interessante é que ela, muitas das vezes, veio a implorar àquele que na terra ela foi benfeitora, implorar já na erraticidade a benevolência, a bondade daquele que na terra ela o ajudou. Daí, porque sabemos, e já falamos repetidas vezes, a vida é única, mas as existências são múltiplas. Nessa existência, eu posso ter me comprometido com a divindade, com a providência, para que eu viesse expurgar os meus erros, expiar os meus erros na condição da miséria. Porém, poderia estar nesta existência na condição de um homem rico, mas independentemente da situação econômico-financeira que ostentemos, meus irmãos, saibamos que tudo é do Pai. Somos mordomos temporários, meros administradores. Quando nos despirmos das vestes carnais, todos os bens patrimoniais, conjugais, todos aqui ficarão e serão transmitidos, possivelmente, para os nossos sucessores, para os nossos herdeiros. Por isso, homens da grandeza, da singularidade de Raul Foreau, o pai dos leprosos, de Irmã Dulce, de Maria Milza, Chico Xavier, homens e mulheres que se abstiveram dos prazeres do mundo, que abriram mão de uma vida social, visando apenas e tão somente a prática do bem, contribuir para a melhora do próximo. Se esforçaram a todo custo para remover as pedras, limpar os caminhos, as veredas, para que aqueles irmãos mais necessitados pudessem, por elas, veredas, caminhos, trilharem. Isso chama-se caridade, meus irmãos. E ninguém poderá viver apenas e tão somente pela fé, porque ela por si só exige de cada um de nós uma demonstração perfeita, incontestável. É necessário que a cada dia demonstremos a nossa fé, seja católica, seja protestante, seja espírita, qual seja a profissão de fé nossa, é preciso que pratiquemos a caridade. Existem grandes benfeitores da humanidade e nesta noite eu vou lhes contar
sobre os seus feitos, dentre eles o cônsul português Aristides de Sousa Mendes e o embaixador brasileiro Luiz Martins de Sousa Dantas, homens que expuseram as suas carreiras, arriscaram o seu bem-estar para salvar vidas. Era o ano de 1939 e a Alemanha nazista invade a Polônia, 1º de setembro de 1939. A partir dali, deflagra-se um grande conflito mundial e os países que se opuseram à invasão da Polônia, inicialmente a Inglaterra e a França, deflagraram guerra à Alemanha nazista. Hitler, à época, já desenvolvia a política do antissemitismo. Os judeus eram os culpados pela ruína econômica da década de 20 na Alemanha e até o meados da década de 30. Eles deviam, evidentemente, ser penalizados por conta disso. E nós sabemos que foi desenvolvida inicialmente uma política de segregação nos guetos dos judeus. Posteriormente, com base na política da solução final, foram encaminhados para os campos de concentração e até mesmo campos de extermínio. E o povo judeu e aqueles outros que eram considerados apátridas, não tinham uma pátria. E essas pessoas, inclusive os negros, homossexuais, ciganos, foram todos perseguidos pelo regime nazista e fascista de Mussolini e Dutti na Itália. E os judeus, desesperadamente, pelo instinto natural de sobrevivência, procuraram imigrar para outros países. E naquele conflito mundial, as portas a cada dia se fechavam para o povo judeu. Havia em Bordeaux, na França, um cônsul português, como eu já lhes disse há pouco, Aristides de Sousa Mendes. Apesar de a chancelaria portuguesa proibir a todo o corpo diplomático que não concedesse, em princípio, vistos para estrangeiros, mais notadamente judeus, pobres, exceto aqueles portugueses ricos, Aristides não acolhe a ordem da chancelaria portuguesa e emite inúmeros, possivelmente até 1000, dizem alguns historiadores, vistos de entrada em Portugal, a fim de salvar o povo judeu das ruínas, das perseguições do exército alemão. Esse homem, certa vez, confrontado por seus pares, ele disse: se há que desobedecer, prefiro que seja uma ordem dos homens do que uma ordem de Deus. E ele se opôs à política portuguesa de imigração. Mas isso custou-lhe o emprego. E ele, arriscando a própria vida, a dignidade da própria família, o sustento da própria família, ele continuou na sua política, nos seus atos, gestos humanitários, comprovando
a sua fé inabalável em Deus. Preferiu, por sua vez, desobedecer aos homens em vez de Deus. Ele sabia que não há algo maior e melhor do que uma consciência tranquila do bem, da prática do bem e do dever cumprido. Ele, à época, foi repreendido pelo primeiro-ministro Antônio de Oliveira Salazar e instaurado um processo administrativo disciplinar a fim de apurar a sua conduta transgressional e, por certo, aplicar-lhe uma reprimenda, uma sanção disciplinar razoável e proporcional à sua indisciplina. Era o ano de 41. Ele tinha, Aristides, 14 filhos. Naquela época era comum. E ele foi colocado em disponibilidade durante um ano. E durante este ano, ele recebia apenas e tão somente a metade da sua remuneração de cônsul de primeira classe. Certamente que ele experimentou as mais adversidades, as circunstâncias mais adversas. Dizem alguns historiadores que ele experimentou a mais absoluta penúria em decorrência do seu ato humanitário de salvar vidas, salvar o povo judeu, os negros, os homossexuais, os ciganos, os padres que se opuseram à época ao regime nazista. Esse homem morreu em 54, só que nesse íntere, ou seja, no período do seu afastamento, do seu alijamento do cargo público de cônsul de primeira classe até a sua morte, ele, por vastas vezes, requereu ao primeiro-ministro Antônio de Oliveira Salazar a revisão da sua pena disciplinar, a reconsideração do ato de aposentação compulsória. Porém, a indiferença do governo português, possivelmente para não desagradar durante o conflito ao Terceiro Reich. Esse homem faleceu em 54, 3 de abril de 54. Através de estudos biográficos e historiográficos é que se descobriram acerca dos seus feitos, acerca dessa façanha desse cônsul português. O Estado de Israel, em 1961, o reconhece como um justo entre as nações e mandou plantar no jardim Yad Vashem, lá em Israel, em Jerusalém, na parte norte, 20 árvores em homenagem póstuma ao cônsul português Aristides. Era o reconhecimento também humano do seu feito. E ele, por sua vez, não saiu propalando a ninguém os seus atos humanitários. Não fez questão de divulgá-los, porque sabia de antemão que não teria qualquer recompensa divina e apenas e tão somente uma recompensa humana tão fugaz. E ele jamais se permitiu trocar a primogenitura por um prato de guisado. Manteve-se no anonimato até o seu desencarne, até a sua morte.
Em 1966, o seu nome foi incluído no Museu do Holocausto, reconhecendo-o como um justo entre as nações, meus irmãos. O ato de grandeza, um ato humanitário, salvou vidas, milhares de vidas. E ainda se computarmos as descendências, imaginemos quantos irmãos foram salvos por um ato, por um gesto corajoso, destemido e, sobretudo, humanitário do cônsul Aristides de Souza Mendes. Transcorridos 48 anos depois, já após a Revolução dos Cravos de 74, e em 86, exatamente 15 de novembro de 1986, já o chefe de Estado e não chefe de governo, o presidente Mário Soares, reabilita Aristides e pede desculpas públicas à sua família. A justiça dos homens foi feita. E temos convicção, com base na nossa doutrina espírita, que ao chegar à erraticidade, ele foi recebido pelos espíritos amigos que ele, quando aqui esteve, ajudou a salvar. Temos também a história emocionante do embaixador brasileiro Luiz Martins de Souza Dantas. Ele era decano da chancelaria brasileira e ele era embaixador e servia ao Brasil em Paris. Quando, em 1940, a Alemanha ocupa a França, ele tomou ciência e consciência dos horrores, das atrocidades praticadas nos campos de concentração e de extermínio. E o governo de Getúlio Vargas, desde 1937, tinha expedido circulares secretas proibindo a imigração de judeus para o Brasil, exceto aqueles judeus ricos que pudessem, a seu ver, contribuir para o crescimento, para o progresso do Brasil. Outros, não. Não tinham valor, não tinham dignidade, porque, segundo o governo ditatorial de Getúlio Vargas, a dignidade humana se restringia à sua condição econômico-financeira. E, por conta disso, 16 mil judeus tiveram o pedido de visto negado pelo corpo diplomático brasileiro em todos os países em que o Brasil tinha diplomatas acreditados. Simplesmente em obediência a uma política antissemitismo de Getúlio Vargas. Mas sabemos que nem todos comungam do mal. E dentre esses embaixadores, houve um Luiz Martins de Souza Dantas. Ele, expondo também a sua família, expondo a sua carreira, passou a emitir vistos diplomáticos para a entrada no Brasil, passando por Portugal, visando apenas e tão somente salvar vidas. E o mais interessante é que existia uma ordem expressa que fosse perguntado ao interessado a sua etnia. Ele nunca perguntou a ninguém qual a procedência, qual a sua etnia, absolutamente nada.
Para ele, o importante era a vida humana, era salvar o povo, os negros, os homossexuais, os ciganos, especificamente os judeus, dos horrores da câmara de gás, do fuzilamento. Mas isso também houve um custo. E isso lhe trouxe consequências danosas à sua carreira diplomática. No ano de 1940, especificamente 12 de dezembro de 1940, ele foi formalmente repreendido pelo governo Vargas, que a partir de então não mais expedisse vistos para os judeus, se não obedecendo aquelas regras previamente estabelecidas. E esse homem não se atemorizou, continuou expedindo vistos com datas retroativas, mesmo no ano de 1941. Quando o Brasil, em 42, se alia à Tríplice Aliança, aos Estados Unidos, à Inglaterra, a partir dali, e a França, a Alemanha já tinha invadido, obviamente, a França, por sua vez, rompeu relações diplomáticas com o Brasil e invade a embaixada brasileira. Imaginem, meus irmãos. Esse embaixador se opôs, protestou aos policiais da Gestapo que o apontavam armas, a fim de que lhe entregasse documentos secretos do governo brasileiro. Evidentemente que ele não os entregou, porque já tinha previamente queimado. Mas isso também lhe custou. Lhe custou a sua liberdade. Ele foi encarcerado na Alemanha e permaneceu preso por 14 meses. Dentre outras coisas, por ter desobedecido à política antissemítica do Terceiro Reich. O governo brasileiro, por incrível que pareça, instaura um processo administrativo visando possivelmente a sua apenação pela suposta transgressão, pela suposta indisciplina diplomática. Esse homem foi trocado pelos embaixadores alemães, que também foram detidos no Brasil, haja vista que a Alemanha deteve o corpo diplomático brasileiro. E devido à mediação dos Estados Unidos e de Portugal, junto à Suíça, para que pudesse interceder junto a Hitler, já que era neutra, pela liberdade do corpo diplomático brasileiro, o que só foi alcançado, só obteve êxito em 1944. Esse homem também manteve-se no anonimato, manteve-se silente, não tinha necessidade de propagar os seus feitos como um bom cristão. E ele era casado com uma judia. Ela é a Elise Meyer Stern. Ela era uma viúva rica que morava em Paris e era irmã de Eugene Stern, dono do jornal The Washington Post, em Nova York. Pessoas ricas, mas a Elise era judia. Isso, por si só, não justifica o seu ato humanitário, os seus atos humanitários. Certamente que o influenciou para tanto, mas é porque a bondade, ela existe e subsiste em nossos corações, nas tábuas dos nossos corações. E ele, anos depois, através também de pesquisa, de estudos historiográficos, foi reconhecido o seu feito. E em 10 de dezembro de 2003, imaginem, muitos anos depois,
o Estado de Israel o proclama como justo entre as nações. E lá, no jardim do Museu do Holocausto, existem 20 árvores plantadas em sua memória póstuma. E o povo de Israel, que é grato, concede a todos aqueles que foram justos entre as nações a cidadania honorária de Israel. Quando ocorre o falecimento, ou já ocorreu o falecimento à época, essa cidadania, ela é delegada aos seus entes queridos, para que, se quiserem, optem pela cidadania judia israelita. Isso, israelense, desculpe, meus irmãos. Isso é a gratidão do povo de Israel. E esse homem também tem o seu nome na lápide, lá do Museu do Holocausto. Justo entre as nações. Atos humanitários que, por si só, comprovaram a sua fé em Deus. Se não tivesse uma fé inabalável em Deus, certamente, além túmulo, não teria feito tamanho gesto, tamanho ato de grandeza. Esses foram, dentre outros, os benfeitores da humanidade. Porém, meus irmãos, eu quero lhes dizer que a fé com obras poderá ser morta? Paulo e Tiago afirmaram categoricamente que a fé sem obras é morta. E a fé com obras é morta? Aparentemente é algo contraditório. Muitas das vezes, a fé, mesmo com obras, é morta. Quando isso ocorre, não é a regra, ainda bem. É a exceção à regra, mas costuma acontecer. Uma entidade veneranda, Lacordaire, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em um artigo falando sobre o orgulho e a humildade, nos afirma: o orgulho é o terrível adversário da humildade. As entidades venerandas, dando-nos notícia do mundo maior, e interrogadas por o irmão Allan Kardec, foi questionada no seguinte aspecto: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Allan Kardec reformula a pergunta na questão 888. Que pensar da esmola? O homem, reduzido a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente se embrutece. Ele aí formula uma terceira pergunta às entidades venerandas. Então condenais a esmola? O irmão São Vicente de Paulo dá-nos a resposta: não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, com orgulho, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração
mal será tocado. Lembrai-vos ainda, disse-nos São Vicente de Paula, que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. Sede afáveis e benevolente para com todos os que vos são inferiores, obedecidos à lei de Deus. Meus irmãos, aqueles dois homens, aqueles dois diplomatas, as suas obras refletiam a sua fé. E a sua fé era viva e vivificada a cada dia pelo Evangelho das Boas Novas. Eles não ostentavam, não propalaram, não saíram aos quatro cantos do mundo noticiando os seus feitos, visando a recompensa humana, os elogios humanos. As suas obras não foram mortas. A sua fé era viva. Quando fazemos algo por orgulho, a nossa fé, mesmo praticando a caridade, poderá se tornar morta. Porque não o fazemos por bondade, por misericórdia, desinteressadamente, mas o fazemos visando elogios, a recompensa humana, por orgulho muitas das vezes. Nessas hipóteses, a fé não é viva, é morta, porque as obras também o são. Por isso, ao praticarmos a caridade, evitemos, meus irmãos, a publicidade, a ostentação. Existem casos que é impossível que os fatos, que os atos não se tornem públicos. Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Maria Milza. É algo notório. Todas as pessoas veem o trabalho social. Não tem como ocultar. Por isso, quando alguém nos bater a porta e nos pedir algo para saciar a fome ou a sede, não falemos como os fariseus fazem, modernos. Vamos orar para que Deus proveja o seu sustento. Deus só realiza o que nos é impossível. O que é impossível aos homens, ele não intervém. A natureza não dá saltos. Jesus podia determinar que a remoção da pedra, mas ele mandou que Lázaro se levantasse. Qual era mais fácil? Determinar que ele se levantasse ou a remoção de uma pedra? A remoção de uma pedra. Porém, ele determinou que aqueles que o circundavam retirassem e removessem a pedra. Não imploremos a Deus que proveja o sustento de alguém que bate a nossa porta ou nos suplica algo para saciar a fome ou a sede, quando nós mesmos podemos fazer. Não nos esqueçamos que somos criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Daí, meus irmãos, em conclusão, quero lhes dizer, mais uma vez, repisando os argumentos de Lacordaire em seu artigo O Orgulho e a Humildade, quando ele nos diz, em tom admoestatório, despertai, meus irmãos, meus amigos,
que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Investimento nobre. Aplicas dinheiro na bolsa de valores, em mercado de capitais, em ações, atormentando-te com resultados sempre incertos, variáveis. Investes em títulos e moedas estrangeiras, em seguros de variada modalidade, pensando nas surpresas da sorte. Acumula cédulas, compras metais e pedras preciosas, resguardando-te em posição previdente. Adquire imóveis e semoventes, contabiliza as poupanças, capitaliza juros ante a inflação assustadora que comanda os recursos financeiros da atualidade. Pensas e selecionas os meios, ouvindo banqueiros e expertos nos assuntos econômicos, quais aquelas mais rentáveis aplicações do mercado no momento. Discutes com emoção, apaixonadamente a respeito da situação e armazena recursos acautelando-te. Todavia, por maior prudência e por mais cuidadosa previdência, os rumos do futuro são imprevisíveis. As bolsas de ações, os mercados de capitais, os títulos e moedas, os imóveis e os animais, as joias e os seguros não oferecem paz a ninguém. Sofrem abalos, mudam de câmbios e preços, perdem-se, desmoronam. Muitos investidores, tomados de pânico, nos jogos e oscilações de preços, enlouquecem, suicidam-se, matam. E mesmo que tudo transcorra em ritmo de êxitos, com resultados felizes para ti e os bens de que te fazes mordomo temporário, a morte chega e tudo fica mudando de mãos. Investe no amor. Transforma a moeda em pães, títulos financeiros em educação, juros em medicamentos, capitais em amparo às vidas que desfalecem ou que se agitam sobre os açoites da violência e da agressividade. Aplica hoje os tesouros que não poderás usar amanhã, removendo a miséria do teu caminho. Constrói dignidade naqueles que se fazem vítimas da criminalidade e do vício. Usa os teus recursos na recuperação das criaturas e terás tesouros indesgastáveis que se multiplicarão no suceder do tempo. Cada vida que ampares desdobrará bênçãos pelos caminhos do futuro. Nunca te esqueças das criaturas humanas nos teus tormentosos programas de investimento. Bom investidor é todo aquele que, logrando saldos positivos no campo terrestre, semeia e aplica nas almas, pensando no inefável amor de Deus, de que Jesus se fez o exemplo perfeito. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Alerta, Salvador, sem data, página 56. Que Deus nos conceda ainda nesta noite, após os trabalhos de passe magnético, um retorno feliz aos nossos respectivos lares. E que lá, ao chegarmos, reflitamos a paz divina, a paz transcendental, para que por meio dos nossos atos, gestos, atitudes e conduta, nos tornemos, no ambiente doméstico, exemplo
cartas vivas, testemunhas do Cristo. Que Deus nos abençoe.